Olá, boa noite. Estamos começando ao vivo mais uma live do Instituto Adequa. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, William. Começando mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, muito atual, né, nas organizações de saúde do Brasil e do mundo, que é sobre acreditação hospitalar, né, acreditação em clínicas de diálise. Nós vamos falar sobre esse assunto com o enfermeiro Frederico, novamente, né, recebendo o enfermeiro Frederico, especialista em hemodiálise. Boa noite, Isabela. Nós vamos aguardar só mais alguns minutinhos para as pessoas entrarem, né? Boa noite. As pessoas estão entrando devagar, nós vamos aguardando. Então, nós vamos hoje falar sobre o tema da acreditação em clínicas de diálise, um pouquinho sobre esse tema, um pouquinho sobre as documentações necessárias, os primeiros passos, quais os benefícios, os impactos, né, que essa acreditação traz para as clínicas, o que seria interessante, por que seria interessante, né, a gente iniciar esse processo, os desafios, as dificuldades. A gente vai procurar conversar um pouquinho com o enfermeiro Frederico. Eu já vou chamá-lo para participar aqui da live comigo. Frederico está entrando. Boa noite. Oi, Fred. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E você, como é que tá? Tudo bem. Trabalhou muito Ansioso hoje? aqui. Um pouco, né? Não tem como. Tem que trabalhar, né? Nessa época a gente trabalha bem mais e cansa mais ainda. Muito mais. Tá faltando gente, né? Infelizmente aí. A demanda por assistência aumentou muito. Então a gente está tendo que se desdobrar para conseguir atender todos com a segurança, né? Que a gente se propôs a atender. Exatamente. Bom, mais uma vez eu estou aqui com o enfermeiro Frederico, especialista em hemodiálise, né, especialista em diálise, em nefrologia, né, na verdade, e a gente vai falar, Fred, de um tema muito legal, muito importante e atual, que é a acreditação, né? A acreditação está super em alta no momento e em clínicas de diálise não é diferente, né? Mais uma vez a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa experiência e basicamente sobre a experiência do enfermeiro Fred, né, do enfermeiro Frederico, que eu chamo, né, de Fred, carinhosamente, né, nem tem jeito de te chamar de outro nome, né, Frederico, tem que te chamar de Fred mesmo. É melhor chamar de Fred, é menos probabilidade de errar. Exatamente. Bom, então assim, eu vou começar a iniciar, né, esse tema de hoje dizendo assim, da importância, mas não adianta a gente falar sobre acreditação sem explicar um pouco, né, para o público o que é acreditação. Tem muita gente que ainda tem dúvida desse tema, né, do conceito, né, da acreditação, o que significa esse termo, e a gente sabe que no mundo inteiro, né, a evolução do conceito de saúde tem mudado, né, as pessoas estão diferentes, o usuário hoje ele tem uma evolução bem maior, né, da sua eficiência, da eficiência do serviço de saúde que ele procura, ele tem, busca pela qualidade, né, acima de qualquer coisa. Logicamente que ele também busca pelo custo, mas ele busca muito hoje pela qualidade. E a gente sabe que a complexidade está cada vez maior dos procedimentos e isso fez com que
tanto o usuário como os serviços de saúde estivessem, né, na busca constante pela qualidade dos seus serviços e pela satisfação dos seus clientes, que são os pacientes. Isso é uma mudança de paradigma, né? É atual, é novo, né? Isso tem acontecido aí nos últimos 10 anos e muito mais ênfase nos últimos 5 anos. A gente sabe que hoje em dia, né, está todo mundo buscando e procurando a diferenciação dos serviços. E a gente sabe também que existe hoje, né, já é conhecido, uma relação direta entre a estrutura disponível, incluindo recursos humanos e técnicos, os processos de trabalho e de atendimento, incluindo até fatores emocionais, né, e o resultado alcançado. Quando o resultado alcançado inclui a satisfação do cliente, melhor ainda. Então, hoje em dia, quando a gente fala de acreditação, a gente está falando, acima de tudo, sobre avaliação. A gente avalia, se autoavalia constantemente. E as clínicas de hemodiálise não estão de fora dessa realidade, né, de se avaliarem constantemente e buscar por padrões de qualidade nacionais e internacionais. Então, assim, vale a pena a gente dizer que em 1999, no Brasil, foi instituído um programa brasileiro de acreditação hospitalar. E logo depois, já foi fundada a ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação. Essa ONA, né, tão famosa ONA, que a gente sempre fala, eu tenho selo de acreditação da ONA, eu sou ONA 1, eu sou acreditado pleno, eu sou acreditado com excelência. Então, essa ONA, ela é responsável no Brasil pela difusão da acreditação das organizações de saúde, incluindo hospitais, clínicas, etc. E, através da ONA, são avaliados os padrões, as normas técnicas e também são credenciadas as instituições acreditadoras, que são as IAC. Né? Essas instituições, elas são contratadas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né, para que façam diagnóstico e avaliação dos serviços de saúde. Vale a pena a gente dizer também que no Brasil apenas 5%, é pouco, né, perto do que a gente tem aí na Europa, no Canadá, por exemplo, é pouco, mas a gente sabe que no Brasil apenas 5% das instituições hoje são realmente acreditadas, né? Tem o selo de qualidade por alguma instituição acreditadora. Então, assim, ainda é pouco, mas a gente está em crescimento. Vale a pena também a gente dizer que como que a ONA trabalha, né? A ONA trabalha com 3 selos. O primeiro, que é o nível 1, né? Que é o que a gente vai falar mais basicamente hoje, né, Fred? Que é o nível da segurança, o nível da gestão dos riscos. O nível 2, que é a acreditação plena, que é o nível entre que os processos se complementam e são interligados e são interrelacionados. E o nível 3, que é aquela acreditação com excelência, que já é uma acreditação voltada para resultados, né? Então, assim, hoje em dia, Fred, eu queria até perguntar para você que trabalha numa instituição acreditada, né, que a gente tem essa experiência já, por que as instituições e por que a instituição que você trabalha, né, basicamente, procurou pela acreditação? O que é que fez com que vocês buscassem por esse selo de qualidade? Então, mais uma vez, boa noite, né? Agradecer pelo convite da ADEQUA, em nome da professora Regiane, que sempre tem me solicitado aí, como se eu soubesse alguma coisa, mas estou aqui para tentar contribuir com um pouco que eu sei e que a gente vivencia. Como você mesmo disse no início, né? A gente está lidando hoje com uma clientela que é diferente. A disseminação de informação, ela é real para todo o público. E quando você fala de um público de assistência, um público de atendimento, a gente vai para o público da hemodiálise, a gente tem que falar de clientela fixa. Nós estamos falando de pacientes que passam
por esse serviço, né? Hoje no serviço que eu trabalho, em média os pacientes, a grande parte do público atendido tem mais de 4 anos de clínica. Então, assim, é um público que conhece tudo que acontece no serviço, né? Ele conhece os profissionais, ele conhece os seus direitos, ele sabe das possibilidades até onde que ele pode ir, né? E quando a gente fala disso, a gente não está falando só do paciente convênio, a gente está falando de um paciente SUS, porque essa democracia relacionada à população, né, essa facilidade que a população, desculpa, a informação, essa praticidade que a internet trouxe, ela faz com que a informação chegue a qualquer pessoa. Então, hoje a gente lida com uma população, com uma clientela que sabe o que quer, sabe quais são os direitos e tem as informações. Nem sempre são informações corretas, mas pela prudência são pessoas questionadoras. E dentro de um serviço que se presta, que se preza a fazer com responsabilidade, qualquer empresa que queira trabalhar com responsabilidade é uma empresa que está em constante evolução, né? E assim, é o que eu vivencio desde que eu me formei, dentro da minha prática como enfermeiro, buscar sempre a melhor forma de cuidar. E buscar um cuidado evidenciado, um cuidado que traga resultados. Então, assim, no serviço onde a gente está hoje trabalhando, então a gente sempre trabalhou com indicadores, a gente sempre se comparou no processo, a gente está fazendo o que é certo, o resultado está sendo importante, é esse resultado que a gente quer? Qual é o resultado, afinal de contas, que a gente está tendo nesse processo? Então, assim, faz parte de uma evolução do negócio, do serviço, da assistência, entender aonde que ela quer chegar e de que forma ela quer chegar. E aí, observando todo esse contexto que a gente vive hoje de negócio e do negócio de saúde em si, a gente tem essa questão que você disse, da atualização, que é a acreditação, que é um modelo que prescreve para você um serviço, onde você tem que seguir algumas regras, né, dentro da sua realidade, mas ele te dá caminhos para você chegar aonde você quer chegar, de uma forma correta, né, respeitando toda a legislação que precisa ter. Então, assim, a necessidade vem do serviço, é voluntário, né? Eu quero acreditação. Então, o serviço, quando se enxerga, quando ele se avalia e ele se vê num contexto de mercado onde talvez ele seja bom, mas ele precisa se organizar melhor, ele busca formas de fazer isso vamos dizer assim, de uma forma mais categórica e com modelos que já têm a sua visão de mercado muito bem estabelecida. Então, assim, dentro do serviço, foi uma necessidade que surgiu. Uhum. A gente sempre fazendo muita coisa, sempre buscando melhoria, e a gente começou a perceber que também a gente estava atirando muito para todo lado no processo, com foco em coisas grandes acima de tudo, mas acima de tudo a gente percebeu que havia um caminho que não estava muito, muito bem determinado. É quase como você fazer uma trilha sem indicativos, né? Sem saber para onde você está indo. Você sabe que você quer chegar no lugar, você vai procurar esse lugar para você chegar. Então, a gente falou assim, não, calma, precisamos evoluir, precisamos ver de que forma que a gente vai fazer isso. Então, foi mesmo uma necessidade que foi empenhada. Porque, assim, legislação, para seguir, tem um monte, né? E a ONA não foge da legislação, né? Ela não vai passar por cima da Anvisa. Pelo contrário, ela fortalece os processos que são obrigatórios num processo de legislação. Mas ela vai te mostrar o que, de fato, vamos fazer dessa forma e fazer assim é bem melhor.
esse caminho aqui, que é o que você chega lá muito bem e de uma forma muito mais metódica, digamos assim. Então, a necessidade de evolução, de prestar de fato uma assistência de qualidade, mas ter certeza, ter um olhar de fora de que essa assistência de fato tem qualidade, realmente vocês prestam assistência de qualidade. E foi o que fez o serviço, acho que faz a maioria dos serviços, buscar essa notoriedade, mas acima de tudo entender como que se chega nessa notoriedade, né? Existem critérios muito bem estabelecidos para que você chegue a ter esse selo, e que não é impossível, mas também te dá um trabalho que é importante, né? Eu estou entendendo na sua fala que é quase que um desafiar-se, se colocar à disposição de um avaliador externo, né? Sim. E desafiar aquilo que você vive fazendo, aquilo que você faz no dia a dia, que não foge, né, de nenhum modelo, de nenhum protocolo, de nenhuma normatização, de nenhuma legalidade, mas que você precisa ser avaliado, que é uma necessidade de ser avaliado por alguém que nunca te viu, por avaliadores credenciados, oficiais, e obter, né, uma comprovação de que realmente você está fazendo a coisa certa. Né? Sim. É mais ou menos por aí. Quais os impactos, Fred, que você sentiu? Como? Quais os impactos que você sentiu, assim, depois dessa acreditação? O que mudou? O que vem mudando? Mudou alguma coisa? Sim. Ou continua do mesmo jeito? Mudou as tudo, regras né? do jogo são as mesmas, né? As regras são as mesmas, mas o jeito de se jogar é diferente, digamos assim. E é muito interessante nessa fala sua, que você colocou, se colocar à disposição de um avaliador externo, que não te conhece, não conhece a sua história, não conhece o seu serviço e não conhece toda a trajetória que porque a gente vem carregado de uma história nesse processo. Eu estou há 10 anos nesse serviço, então assim, a gente evoluiu, né? Então tudo tem um motivo de acontecer, né? Tudo acontecia por um motivo. Mas o que a gente precisava entender é que as coisas precisavam funcionar e ficar claras para qualquer pessoa que olhar de fora entender, é assim que funciona e assim tá certo. Não tem jeitinho, não é uma gambiarra, não, é assim, funciona dessa forma. O impacto disso, ele é real, né? Existe uma reorganização absurda nesse serviço, né? A mudança organizacional, a mudança de cultura é de fato o processo mais trabalhoso, e ele é contínuo, ele nunca acaba, porque a gente está falando de abandonar um modelo de gestão e introduzir um novo modelo de gestão. No serviço, a gente já tinha algumas diretrizes, algumas rotinas bem estabelecidas, protocolos, mas mesmo assim, quando a ONU entrou, aí é aquela hora de sentar, conversar com todo mundo, engajar a equipe, colocar as pessoas a par do que se espera nessa história, engajar a equipe nesse processo, contar, né, explicar como vai funcionar tudo isso, e depois começar a funcionar, explicar de novo, explicar mais uma vez, treinar, e depois voltar na ONU, entender por qual motivo. Então, assim, fazer com que todos se engajem nesse processo, e justamente é onde que entra a mudança de cultura, que é o grande desafio do processo. E aí você está falando da cultura de uma equipe de nível médio, de uma equipe multidisciplinar com profissionais médicos, nutricionistas, psicólogos, onde todos precisam se compreender o processo e começar a pensar, todo mundo unificar o pensamento e começar a pensar nessa forma que se escolheu organizar o serviço.
Então, nesse processo que a gente vem traçando desde o início, foi uma preparação que a gente fez, um dos grandes impactos foi essa mudança de entender, como que a gente vai fazer agora? Como eu fazia era errado? Não, mas do jeito que você vai fazer agora é melhor, é mais compreensível, é mais fluido, vai facilitar até para que outras pessoas aprendam a fazer também, né, os novos profissionais. Então, se encaixar nesse processo é um grande... É doloroso. Eu percebi na equipe. É tenso. E tem gente que nem fica, né? A gente, quando começou a passar por assessoria, a consultoria da acreditação, a própria consultora falou, vai ter gente que não vai aguentar, vai pedir para sair, porque assim, é uma mudança da forma de se pensar em cuidado. Fred, isso quer dizer que antigamente vocês não tinham segurança, não tinha plano de segurança? A gente tinha muita coisa, a gente fazia um processo seguro, mas a gente precisou reorganizar esse processo, né? E tudo isso, até que você tira as pecinhas do lugar, coloca elas no lugar certinho, enfileira como tem que ser enfileirado, isso é sofrível, né? Então você tem que estabelecer um time, né, nesse processo para que você consiga ter sucesso nessa história toda, engajar pessoas, pontos chaves da equipe, fortalecer as lideranças para que a gente consiga minimizar os impactos dessa mudança de cultura e ter sucesso para que a gente consiga lá na frente fazer com que as pessoas compreendam os resultados dessa história. E é contínuo, né? A gente está quase um ano já, acho que vai completar quase um ano, né? 6, 7, 8 meses agora, e a gente ainda precisa falar sobre engajamento e precisa sempre fortalecer isso, porque às vezes ainda fica confuso para algumas pessoas. Fazer com que o paciente da hemodiálise, uma coisa que é muito interessante, né? O protocolo de identificação do paciente, que é um dos protocolos chaves do Plano de Segurança Nacional. Fazer com que esse paciente da hemodiálise, que vai lá na sua clínica há 4 anos, fazer com que ele cheque o nome dele, a data de nascimento e o nome da mãe, nossa, chamar pra briga, alguns, inclusive. 3 vezes por semana, tipo assim, você sabe quem eu sou, mas a identificação é um dos fatores que mais diminui o risco de problemas com o paciente, como risco de soroconversão, risco de diálise inadequada, né, prescrição correta, então a mudança de cultura não é só profissional. Os pacientes também sofreram muito com o processo. Os pacientes sofreram muito com o processo de uma avaliação de admissão muito mais bem formada, mais bem categorizada, porque leva tempo. Fica perguntando coisas que você já me perguntou na segunda-feira, quarta-feira você vai perguntar, sexta-feira você vai perguntar de novo. Então, assim, para o paciente também é um processo diferente por conta do paciente da internação, que vai lá uma vez e às vezes tem o seu problema resolvido e nunca mais volta no hospital. O nosso não. Cada sessão de cada sessão de hemodiálise é como se fosse um primeiro contato, como o hospital tem. Então, assim, o paciente vai no hospital, é a primeira vez que ele vai lá, talvez. Vai fazer uma cirurgia, beleza, fez a cirurgia, recuperou, vai embora para casa. Meu paciente não. Meu paciente é abordado para cada nova sessão, ele é avaliado como se fosse um procedimento único, onde tem todos os riscos relacionados, então ele tem que fazer todos os procedimentos de segurança em cada sessão que ele for fazer. Então, tudo isso gerou um trabalho muito intenso por parte do time de gestão e de todos os profissionais envolvidos nesse processo dentro da clínica.
Fred, você está falando aí do impacto, né? Até agora, muitos impactos. Eu estava lendo um artigo mais cedo, justamente para a gente falar, conversar sobre esse assunto, e é Mendes 2015, né? Depois, se alguém quiser, eu passo com o artigo para ler, muito interessante. Ele distribui em 3 categorias o impacto da acreditação. Eu quero virar um pouquinho a câmera só para mostrar a figura aqui. Esse impacto, são 3 impactos. Primeiro, as mudanças organizacionais. E é engraçado que você, sem ler o artigo, acabou falando desses 3 impactos mesmo. As mudanças organizacionais e nas práticas, né? Que é a promoção de mudanças organizacionais, a melhoria em práticas, nos processos, na segurança e nos indicadores. Ele fala também de impacto financeiro, né? Eu até arrisco em dizer que no começo a impressão que a gente tem é que vai gerar mais gastos financeiros e depois a gente verifica que isso não é realmente verdade, o que vai gerar é aumento, né, da lucratividade por logicamente organizar os processos. Depois ele fala da mudança no comportamento dos profissionais de saúde, que você falou muito, né, que alguns até abandonam o barco no meio do caminho, né, e esse envolvimento dos profissionais é primordial, e a promoção do desenvolvimento profissional. Então, os profissionais que ficam, eles acabam se desenvolvendo e muito, né, os profissionais que compram a ideia, que se engajam, que vestem a camisa, eles mudam e mudam principalmente as atitudes diante da instituição, atitude diante da acreditação. E você falou por último, e falou igualzinho mesmo, tá aqui, que é o impacto na satisfação e no reconhecimento do público. O paciente, ele acaba aumentando o grau de satisfação dele no início. Isso nem sempre é verdade, porque o paciente ele se assusta muito com tantas perguntas, né? Com tantos questionamentos, com tantas apresentações que ele tem que fazer no dia a dia, e a identificação do paciente é uma delas, né? Mas ele tem que verificar, né? Ele tem que ajudar no processo de acreditação também. Então, assim, o paciente ele faz parte do processo de acreditação. Eu achei muito legal essa figura que mostra 3 vertentes diferentes, né, da estrutura, do impacto que a acreditação tem no serviço. E ela foi realmente ao encontro da prática profissional e da experiência profissional de acreditação que você acabou de citar. Achei muito interessante esse engajamento da teoria com a prática. Uma coisa que eu quero só ressaltar a respeito do impacto financeiro, porque é visto de quem é operacional, né, de gestão também, que eu sou, e isso começa a dar, eu sempre trabalhei dentro desse serviço, da clínica, isso começa a dar certas preocupações para a gente, porque começa a introduzir, na verdade, porque são necessidades, né? O processo, e aí você começa a avaliar o seu processo de trabalho e começa a falar assim, nossa, fulano de tal acumulava tantas tarefas, mas para ele fazer do jeito certo, de uma forma melhor e mais bem estruturada, mais bem documentada, a gente vai precisar de mais uma pessoa. E a gente vê isso muito, né? A gente vê a adequação real dos recursos humanos. E isso é bom porque para a empresa, às vezes, a empresa não consegue medir, a empresa às vezes consegue medir a ter mais funcionários só como um custo, e às vezes até como um gasto. E, na verdade, quando você encaixa esse profissional nesse contexto de acreditação, com a gestão muito bem planejada, você percebe que um profissional a mais, ele vai te gerar até mais lucro, porque é aquele profissional que entrou para o estoque e que vai fazer um controle real desse estoque, é aquele profissional que foi para a área, que aumentou na área da limpeza e que vai contribuir de forma qualitativa, porque aumenta a satisfação, diminui a sobrecarga, você consegue fazer um processo de trabalho onde você diminui risco de infecção, uma série de coisas. Então, assim, conseguir medir tudo isso
E no início é tudo muito assim, instável, e às vezes acho que até dá vontade de desistir, principalmente quem está lá na alta gestão e começa a demandar esses investimentos, porque é um investimento, e depois a gente realmente tem esse entendimento. Era necessário. Era necessário que isso acontecesse, né? Porque os resultados vão aparecendo mês após mês, indicador após indicador. Outra coisa importante também que você falou foi sobre esse desenvolvimento profissional. Eu acho que todo esse sofrimento, é um pouco dramático falar sofrimento, mas quem está lá vivenciando a acreditação, quem já passou por isso, sabe muito bem que é um sofrimento para a gente ter a nossa rotina mexida, ter os nossos protocolos avaliados e melhorados. A gente sempre se instala em zonas de conforto. Mesmo que a gente chegue em patamares melhores, a gente sempre fica ali e tá de boa. Aí de repente tem que mudar, mas por quê? Por que foi mexer com isso? Então, assim, esse desafio promove, né, em quem compra a ideia junto com a empresa, um amadurecimento profissional. Você começa a entender muito mais sobre muita coisa. Você começa a compreender melhor como funciona o negócio. E justamente o fato de você compreender melhor esse negócio dá para você uma visão permitindo que você se engaje mais, porque você consegue ver também um lado da empresa nessa história toda. Então, assim, existe uma real evolução profissional desses profissionais que participam e que trabalham nessas empresas que são acreditadas, né? Você ter o envolvimento, entender o que é um formulário, o que é uma política, o que é um protocolo, que as coisas têm que ser feitas baseadas em legislações, para onde vai, por que isso é feito. Vamos por parte. Calma. Fred, você está falando aí de mudança de documentos, né? Gestão documental. Sim. Mas vamos falar do início, né? O que é necessário? Lá. Por onde a gente começa o processo de acreditação? Você já falou aí várias coisas, já deu várias dicas. Pelo que eu entendi, tem que começar de cima, não tem como, a alta gestão tem que comprar a ideia, né? Tem que se engajar e, na verdade, começa lá na gestão superior, na alta gestão e vai, obviamente, caminhando em direção à ponta do sistema, a direção da assistência e até dos pacientes. Eu entendi que isso vem caminhando nesse sentido. Mas, assim, quais os caminhos, né, para se obter uma acreditação? Por onde eu começo? Assim, como você disse, a autogestão ela precisa estar dentro da ideia, porque, acima de tudo, é um investimento que traz gastos financeiros, acima de tudo, para a empresa. Mas eu acho que um profissional de gestão dentro do serviço, ele pode convencer a alta gestão nesse processo. No serviço, a gente sempre estava muito envolvido na parte assistencial, então isso foi uma decisão e uma coisa que foi melhorada. Essa decisão foi melhorada a partir de reuniões. Então se chegou, assim, vamos partir para a acreditação. O que nós vamos fazer? Então, existiam caminhos a serem seguidos. A gente preferiu primeiro buscar um diagnóstico de situação, que você chama IAC, né, que é uma instituição acreditadora credenciada na ONA. Olha, vem aqui avaliar meu serviço, quase isso, né? Ver qual é a situação, se eu já consigo ganhar ONA 3 de cara, né? Quem dera o serviço conseguir isso, assim, seria muito bom. Mas a evolução é um processo, como é um método muito específico, você tem que estar desde sempre trabalhando nesse método. Existe também alguns outros serviços que iniciam primeiramente chamando uma assessoria, antes de ter o diagnóstico assistencial. E que vai preparar o serviço já para chamar a IAC para avaliar e para dar esse
esse selo no nosso serviço. Então chegamos nesse momento, tipo assim, não, a gente precisa melhorar o mercado de Goiânia de saúde está evoluindo, nós não podemos ficar atrás. A gente precisa fortalecer o serviço, em parte assistencial, em parte como negócio, tornar essa clínica de fato avaliada por um serviço de fora, porque senão a gente quer que alguém venha aqui e fala esse serviço funciona muito bem, tem ONA 1, ONA 2, ONA 3. Partindo disso, né, já no dia do diagnóstico, que é meio assim, bem tenso também, né? Quem passa por visita de ONA sabe que não é fácil, porque a gente sempre vai vincular o processo de avaliação a um processo de fiscalização. Essa é a nossa rotina de vida. É vigilância sanitária, é Corém, né? É quem está acostumado aí a receber os fiscais, você passa por uma inspeção. E a avaliação não é isso, mas até que você consegue compreender isso, você tem que passar por algumas avaliações para você, e mesmo assim eu acho que ninguém consegue relaxar nesse período de avaliação. Normalmente, no mesmo... As páginas do livro, né? Justamente, olha aqui, deixa eu te mostrar tudo que está acontecendo, né? Basicamente isso. Então a gente fez dessa forma, a gente buscou um diagnóstico situacional. A clínica fez contato com a IAC, contratou, e a IAC marcou o dia que viria, foi estabelecido um acordo de data, a gente quer tal dia eu posso, que diz que você... Escolhemos o dia, vieram dois avaliadores por conta do porte do nosso serviço, né? Então conseguiriam fazer essa avaliação e fizeram a avaliação em um dia. No final do dia eles já entregam um plano de ação do que precisa ser feito para atingir, no caso a gente pediu ONA 1, no caso, né? A gente não foi de cara, eu quero ONA 3. Porque, né? Então eles já avaliaram o serviço e aí diagnosticaram as oportunidades de melhoria e o que precisava ser feito para que a clínica atingisse o selo ONA 1. Nesse diagnóstico, a gente é que decide quando que vai ser, a gente vai ter um período para se preparar. Eu acho que existe termos de contrato que estabelece quanto tempo de contratação que isso vale. Aí depende muito da forma como cada IAC trabalha, eu acho. Então a gente tinha um período por contrato que a gente tinha contratado para fazer esse processo de avaliação, e a clínica paga, né, por isso. Partindo desse diagnóstico situacional, a gente pegou, leu, vamos ver como que faz isso daqui, vamos ver se a gente consegue, né? Em primeiro momento a gente, não, dá para fazer, mas basicamente voltando naquela história da trilha. Quando você vai fazer trilha, se você vai com guia, você anda mais ou anda menos? Você acaba andando menos, porque o guia sabe quais são os caminhos, né? Então, optou-se por contratação de uma assessoria nesse processo. E a assessora com experiência em qualidade e experiência em ONA. E a partir dessa forma, depois desse contrato, ela pegou todo o processo. E aí vai fazer-se, então, planejamento estratégico. E a partir do planejamento estratégico, se institui um time desse planejamento estratégico que vai fazer parte dos processos gerenciais. E essas pessoas ficaram responsáveis por delegar funções e fazer as ações desse planejamento estratégico acontecerem para a gente dar de fato andamento e chegar lá no nosso destino, que é conseguir o selo com a próxima oportunidade de avaliação. Partindo desse planejamento estratégico, foi necessário, então, para a gente poder organizar o serviço, instituir comissões. Então, estabeleceu-se a comissão do núcleo de segurança do paciente, que é obrigatório, estabelecendo a comissão de biossegurança, que cuidaria de todos os processos relacionados a controle de infecção e biossegurança de fato, profissional, né, de pacientes. Gestão de pessoas e clientes, que cuidaria dessa parte de
gestão de pessoas clientes cuida da parte de desenvolvimento, contratação, estabelecer as normas de como que ia funcionar o processo de contratação, de manutenção, retenção de talentos no serviço. Também a comissão de óbitos para pesquisa, né, e investigação de óbitos relacionados a danos no serviço. Hoje também estabelecida uma comissão de ensino e pesquisa, que foi uma coisa que o serviço sempre trabalhou, para institucionalizar melhor, além de elaborar ensinos e pesquisas, que é uma coisa que a gente sempre tem feito aí de forma bem tranquila, né, dentro das possibilidades que nos cabe enquanto assistenciais, mas também de receber. A gente sempre teve as portas abertas, né, para receber pesquisas e colaborar com estudos, né? Existe esse convênio com a doutora Regiane, então a gente sempre teve esse intuito de poder... O convênio é com a Universidade Federal de Goiás. Isso, com a Universidade Federal. Então a gente sempre teve essa... Então se instituiu essa comissão justamente para que isso seja uma coisa muito bem trabalhada e documentada da forma correta. Política, também se estabeleceu a comissão de prontuários, que trata da qualidade do registro e da segurança desse registro, né? E também a gestão da qualidade, que foi imprescindível, que é, de fato, a comissão que controla a saída de todos os processos, né? Tá dentro das normas, tá tudo certo, não tá. Então a gente iniciou a reorganização do serviço dessa forma. Então, diagnóstico situacional, chamamos um guia para nos ajudar na trilha, que é a assessora, né, de acreditação, e aí estabelecemos um planejamento estratégico e um time. Após isso, formamos as comissões e acabou que todas as pessoas do time acabou ficando localizada em uma comissão. Algumas comissões, por obrigatoriedade, têm membros da alta gestão colocadas devido à criticidade, né, do trabalho que ela desempenha no serviço. Depois disso, começou a se desenrolar todos os trabalhos, revisão de protocolos e aí responsabilização, né, de cada profissional e de cada comissão para acompanhar, acompanhar e medir os resultados das ações dentro do serviço. Eu quero só complementar, né? O Fred fala com tanta propriedade desse assunto e dessas comissões todas nasceram e nascem, né, a cada dia mais documentos, né, Fred? Então, o Fred começou falando da gestão documental, né? A gestão documental é a primeira a ser inserida, né? E é uma política de documentos, né, de padronização, de normatização de documentos. Eu quero citar aqui quantos documentos nós temos. Eu nem sei se o Fred tem essa noção, mas nós temos, Fred, na clínica, 88 documentos institucionais, 37 protocolos. Você sabia disso? Não. Já escrevi muitas, mas não sabia não. A gente tem, além dos 37 protocolos, a gente tem mais 30 POPs, que é o procedimento operacional padrão, né, como se fosse nascido do protocolo, mas um pouco mais da assistência, da prática do dia a dia. E desses 88 documentos institucionais, cada um a gente tem praticamente uma revisão já feita. Então, para você ter ideia de quanto já se trabalhou em cima dessa acreditação, né? Todos os documentos, eles são padronizados, normatizados e revisados por essas comissões, né, que o Fred acabou de falar. É muita gente, aliás, é muito trabalho e nem sempre esse trabalho condiz com a quantidade de pessoas que tem, né, na clínica, porque é uma quantidade muito enxuta, né, de pessoas,
mas que a acreditação trouxe uma organização para o serviço tal qual ele merecia, mas de modo que os processos se desenvolvem, né, com mais fluidez, com fluxos mais definidos e com alguma rapidez, né, de pensamento, de raciocínio. Então, assim, você tinha ideia de tanto documento que já tinha? Não, e assim, você falando assim, são muitos documentos, e tem documentos aí que já foram, que a gente já estabelece um prazo de revisão, e antes do prazo de revisão já devem ter sido revisados aí não sei quantas vezes, porque o olhar sobre o processo, ele vai mudando, né? Você vai estudando e você vai vendo, não, isso aqui não está funcionando bem. Está tendo muito incidente relacionado à identificação. Será que o protocolo de identificação está desenhado do jeito certo? Então, vamos ver como é que a gente pode melhorar. Não, tem que comprar uma etiquetadora diferente. Um tipo de etiqueta que não desmancha, porque a gente tem os capilares que são reutilizados. Então, assim, a gente foi pesquisando, melhorando. Então, assim, e isso sempre vai acontecer. Mas uma coisa importante que a acreditação traz é justamente essa padronização do trabalho. Isso nos livra de certos problemas, porque, assim, hoje é muito comum, o protocolo é esse. Não, o protocolo, lógico, né? Cada protocolo tem a sua aplicação, mas, assim, existe uma parte do protocolo que ela não pode ser mudada, existe um fluxo, isso foi conversado, isso já foi determinado, foi programado o serviço e as compras, né, às vezes até o processo de compra é programado em cima de um processo, de um protocolo estabelecido. Então, assim, ter a padronização, ter toda essa história desenhada, escrita, assinada e autorizada pelos responsáveis que lhe cabem, não nos permite justamente fluidez, a gente não se impacta com problemas. É justamente isso que impacta na segurança, né, do paciente, dos profissionais que estão trabalhando no serviço. É justamente você ter a certeza de que todo mundo está trabalhando da mesma forma, seguindo o mesmo protocolo e seguindo a mesma política de trabalho, né? É como se fosse todo mundo com foco no mesmo local, que é, no fundo, né, na verdade, o paciente, né, o tratamento do paciente, que no caso é a hemodiálise segura, ou a diálise peritoneal segura, né? Vamos citar, Fred, a gente só fica conversando, olha, já são 20h47. Então, assim, a gente a gente está conversando coisa séria. Está conversando coisa séria, mas a gente tem que seguir um roteiro, né? E no meu roteiro aqui, o próximo passo é a gente dar alguns exemplos. No protocolo está escrito. Protocolo. A gente tem que dar alguns exemplos desses protocolos, dessas políticas que transformaram a clínica, né? Nesse último ano aí de acreditação. O que é que você acha que... Qual foi a política, o desenvolvimento, o documento ou o protocolo que a gente não tinha e que transformou, vamos dizer assim, o serviço? Para mim, o protocolo que a gente não tinha, e foi um protocolo, nem foi um protocolo, a gente pegou uma política que foi difícil da gente instituir por conta de toda a complexidade, toda a estrutura, né, cultura que existia no serviço, foi o protocolo de comunicação efetiva, que é uma das coisas que mais provoca incidentes, de fato. Então a gente fez uma reorganização na nossa comunicação, lógico, usando já as coisas que a gente tinha, mas tratando de forma mais categórica o processo de comunicação, principalmente no que se diz respeito a registro, prontuário. Né? A gente chegou num nível, num serviço, onde a gente precisou mudar impressos, todos os impressos praticamente da parte de assistência foram mudados. A clínica precisou mudar o sistema de gerenciamento de informação, porque o que era usado se colocou numa questão de ser obsoleto para a nossa necessidade,
Então a gente precisou buscar novas tecnologias, aumentar o quadro de tecnologia, de computadores, de serviço e tudo mais. Mas, acima de tudo, a gente estabeleceu um fluxo de segurança nesse processo de comunicação. Então, era um dos protocolos essenciais do Plano Nacional de Segurança, que a gente não tinha ainda estabelecido no serviço, né? Então, eu acho que a comunicação efetiva, a política de comunicação efetiva do serviço, determinando o que seria usado, determinando ferramentas de comunicação, como o readback, como o SBAR para comunicação de intercorrência, como estruturar mensagens de WhatsApp, esclarecer as pessoas que o WhatsApp não é registro, que toda a informação recebida tem que ser colocada no prontuário do paciente, né, descrito pelos responsáveis, seja médico, seja o enfermeiro, seja o técnico de enfermagem. E isso fez com que a clínica criasse um banco de dados do seu paciente muito melhor, aumentando mais ainda a segurança dos pacientes no serviço. Uhum. É interessantíssimo você falar de comunicação, porque quando a gente trata de comunicação, parece que a gente está falando assim, mas as pessoas não conversavam, elas não tinham comunicação, né? E, na verdade, assim, a conversa do dia a dia, muitas vezes, ela não é assertiva, né? Ela não é segura, né? E aí, o que a gente traz como proposta de uma política, né? De mudanças na forma, mudanças no comportamento das pessoas e mudanças nos registros da comunicação. Às vezes a gente conversa, a gente se fala, mas não coloca aquela conversa, aquela informação muito importante no prontuário do paciente, né? E muitas vezes isso é esquecido, deixado de lado, e acho que aí a importância da comunicação efetiva e assertiva, né? A assertividade e a efetividade dessa comunicação. A gente conseguiu uma melhora no registro, né? E eu acho que é uma luta para a enfermagem. A gente faz demais, a gente trabalha demais, a gente registra nada, né? Então, olhar para esse serviço e ver que as minhas intervenções de enfermagem está produzindo melhora no meu paciente, e isso ser uma obrigatoriedade, o registro, né, é um dever, mas aí a gente tem que passar mas acima de tudo, reconhecer como esse processo, de que forma facilitar isso para que isso de fato seja cumprido, né? Então, assim, a gente tem que ter o cuidado de olhar para o serviço e de compreender as dificuldades que os profissionais têm nesse processo e, de fato, facilitar. Existe a parte onde tem um profissional que quer fazer, mas às vezes ele não tem o aparato. Então, assim, tem um instrumento para isso acontecer de forma real e facilitada, né? Em tempo real, acima de tudo. A gestão documental, sim, que a gente propõe. Tem um documento aí. E justamente. Então, assim, isso promoveu essa responsabilidade por parte de todos os envolvidos na assistência, né? A gente começou a falar disso de uma forma muito mais séria. E acima de tudo, no processo de comunicação, da segurança do paciente, o processo de notificação de incidentes, essas questões todas. Mas eu acho que o que mais impactou para mim, como gestor, foi estabelecer essas políticas de comissão de comunicação efetiva. Uhum. Ótimo. Bom, Fred, a gente já tem que ir caminhando para o final, né? E eu gostaria de te perguntar, nessa etapa final, a gente tem 7 minutos ainda, mas que passam muito rapidamente. Primeiro, eu gostaria de perguntar para os participantes se alguém tem alguma dúvida nesse processo, se eles querem perguntar alguma coisa, que a gente tenta responder, né? Segundo, eu queria que você me dissesse, Fred, do fundo do coração,
qual a maior dificuldade e se você tem alguma pontinha de arrependimento de ter passado por esse processo? Eu não queria ter sofrido tanto. Eu acho que eu sofri demais. Eu acho que todo mundo que passa pelo processo de acreditação sofre desnecessariamente. Justamente por conta dessa cultura que a gente tem da avaliação, da fiscalização, né? Que até o processo de fiscalização ele nem sempre vem como aquela questão assim de cobrar. Na verdade, eles contribuem bastante, mas assim a gente tem medo, né? E a mudança disso hoje eu enxergo com mais maturidade sobre esses processos de avaliação. Quando você quando você faz essa revisão de toda a formação do seu serviço e de como documentar tudo isso, como que de fato você faz o seu trabalho, isso também tira as suas dúvidas e tira os seus medos a respeito dessa avaliação, né? Então, assim, você estudou, você foi lá e escreveu uma rotina, você escreveu uma política de gestão de enfermagem, e é assim que funciona. Ah, mas por que você faz assim? Não, eu faço assim porque é visualizado, né, nas legislações, nas evidências. Uhum. Isso. Então, assim, eu acho que isso fortalece um empoderamento no seu processo de trabalho. Não existem... o arrependimento seria esse, de ter passado por sofrimento, mas que foi muito mais medo e às vezes eu acho também que muitos, eu não sei se é uma realidade, a gente teve tempo, mas o nosso jeitinho, às vezes, de levar as coisas faz com que a gente vá empurrando a situação e quando chega perto, você tem que fazer muita coisa. Hoje, com o serviço estruturado, a gente não tem que fazer as coisas em tempo, assim, recorde. E, às vezes, a gente deixa muita coisa para acumular. Então, você aprende a gerenciar melhor o trabalho. Então, hoje o arrependimento não existe. Tá, em relação à acreditação. Eu consigo ver benefícios claros na execução do meu trabalho, na forma como a empresa encara todo o trabalho e todo o processo. Então, assim, eu acho que é quase que inevitável para os serviços hoje buscar formas de se certificarem. ONA não é a única forma, mas eu acho que buscar esse selo traz ao serviço, mesmo que hoje a gente ainda não tenha uma diferenciação de pagamento, né, para hemodiálise, isso ainda não existe para nós, mas o fato de você estar organizado e ter o selo ONA te dá visibilidade de mercado para que você consiga fazer boas parcerias, porque você já conhece. E às vezes para um serviço, a gente teve oportunidades, antes de ser acreditado, de entrar em serviços que já eram acreditados. E era sempre muito difícil compreender todo o processo, como que funcionava. Então, assim, facilita. Facilita, na verdade, estar acreditado em um mercado que está evoluindo e se transformando. Então, sim, acho que se atualizar sempre é importante. Eu acho que é isso. Bom, a gente está a 2 minutos do final. Quero agradecer demais ao Fred da gente ter conversado sobre essa experiência de estar num processo de acreditação. Eu quero lembrar também, Fred, que esse vídeo nosso ele vai direto daqui para o YouTube, tá? Para que outras pessoas consigam visualizar, participar, aprender um pouquinho e desafiar, quem sabe, as pessoas a procurar por essa acreditação, que eu acho que é muito salutar, muito benéfica, traz benefícios assim, impactantes para o serviço e para o desenvolvimento profissional e pessoal até, dos profissionais que estão envolvidos nesse serviço. Eu acho que vale a pena assistir a esse vídeo, porque vai aprender um pouquinho desse caminho, e
se vocês precisarem, a gente pode falar mais um pouquinho, um pouco mais aprofundado nos próximos vídeos. E eu acho que a gente está aqui com 25 segundos. Eu quero agradecer demais a todos que participaram. Um grande abraço, boa noite. E dá o seu boa noite, Fred, que a gente está terminando. 15 segundos. Uma boa noite, muito obrigado pelo convite. E uma coisa importante, né, de lembrar, a gente quando começou, a gente foi pioneiro, digamos assim, nesse processo para hemodiálise.